12ª Mostra da Pós-Graduação da UFMT. Meu nome é Joilson Francisco e minha orientadora é a professora doutora Andréia Ferraz Fernandes. Desenvolvo a pesquisa pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na linha de pesquisa Comunicação e Mediações Culturais. A pesquisa tem o título provisório, A Narrativa Científica em Podcast e a Adesão de Plateias em Tempos de Pandemia. A questão da adesão de plateias às recomendações para o conhecimento do que é o novo coronavírus, suas implicações e desdobramentos da sua existência na vida da sociedade mundial, é foco na discussão a respeito das situações de riscos na pandemia. Este trabalho desenvolve-se ao abordar o problema de pesquisa. Quais argumentos fortalecem a ideia de que a soma de informações com poucas polêmicas auxiliam plateias adequadamente em situações de risco? Objetiva-se analisar os argumentos, indicadores e atributos da narrativa científica não ficcional em podcasts capazes de produzir um aumento da adesão de plateia, em situação de enfrentamento público aos fatores de riscos, como na pandemia do novo coronavírus. Em circunstâncias desafiadoras e inesperadas devido ao enfrentamento da nova pandemia, os indivíduos estão conectados uns aos outros, em plateias que coproduzem comunicações para enfrentar acontecimentos difíceis, em grau de tolerância para cada cultura de risco. Confere-se à produção da divulgação científica certos fatores de risco de prevenir-se para não contaminar-se pelo novo coronavírus, sob decisões de adesão ou não das plateias às recomendações existentes nas divulgações com narrativas científicas não ficcionais, por vezes dissonantes em áudios de podcasts. Enquanto um artefato cultural e midiático, os podcasts com divulgação científica do novo coronavírus, sob fatores potenciais de riscos, operam por meio de produções narrativas não ficcionais, com modalidades particulares de credibilidade dos comunicadores, envolvidos centralmente na produção, que é uma etapa importante, de atributos convincentes para adesão de plateias. Para este estudo, adota-se a estrutura de tese em formato de artigos, composta por 4 capítulos com textos que se conectam pelo objeto de pesquisa, que é a narrativa não ficcional na divulgação científica em podcast sobre o novo coronavírus. A metodologia adotada é a pesquisa documental, com abordagem qualitativa e com método de análise comparativa dos dados comuns e diferenciado nos conteúdos de podcasts brasileiros, com formas estruturais de podcast storytelling, produzidos e veiculados em 2020, em 3 canais digitais de áudios. São eles Luz no Fim da Quarentena, Xadrez Verbal e Átila e Amarino, especial coronavírus, e Ciência USP. Episódios acessados, coletados nos sítios web pelo navegador Google Chrome e verificados pela autenticidade da fonte, credibilidade dos comunicadores, representatividade e relevância no contexto histórico da pandemia para a finalidade de divulgação científica. Como principais referenciais teóricos, tem-se Ciro Marcondes Filho para as reflexões sobre a comunicação pela divulgação científica, Alex Primo e Rolf Lidskog nas lidas com as narrativas em áudios de podcast, e Antônio Amaro contribui nas reflexões sobre a cultura de risco. Os resultados parciais oriundos desta pesquisa trazem 4 artigos científicos a serem publicados, com dados das análises nas relações entre líderes sociais com suas narrativas, sociedade científica com a divulgação científica e a sociedade civil com a comunicação de adesão. As diferenças dos podcasts em suas características de composição e de narrativas é possível que atinjam parcelas heterogêneas da audiência, composta pela população brasileira, ainda que não quantificável, mas sim identificável por suas atitudes, neste caso, de dificuldade de aderência à comunicação em podcasts, pelos conteúdos da pandemia para a contenção e proteção da saúde da vida. O trabalho já possui 2 artigos que trazem um panorama contextual para a pesquisa, e as análises dos episódios dos podcasts. A produção de mais 2 artigos estão sendo desenvolvidos que trazem as reflexões sobre os líderes sociais, sociedade científica e civil
neste contexto de comunicação sobre a pandemia em podcasts. Meu e-mail é joilson.francon@gmail.com e digo um obrigado pela sua atenção.